agrava no nosso modo de ver, com essa manifestação atual das Forças Armadas, que parece que é uma coisa latente no próprio comando das Forças Armadas. Então não é uma questão qualquer. É evidente que os golpes militares hoje se tornam muito mais difíceis. Imagina, a essa altura, o Brasil ser submetido a um golpe militar. Isso não existe mais no mundo, existe outro mecanismo daqueles que têm o domínio do mundo, que tem exatamente o domínio econômico, político, etc., os outros meios, como usaram aqui a relação com o judiciário. Eu vou falar isso um pouco mais adiante. Então, golpe militar é uma coisa, digamos assim, completamente bolorenta. Mas, quem sabe, né? Barba de molho. E eu queria dizer também que o objetivo maior entre eles, entre essas pessoas que foram, digamos assim, chegaram a culminar o golpe, é fechar o espaço institucional alcançado pela esquerda. Porque a esquerda na América Latina, nesses últimos 15 anos, alcançou espaços institucionais muito importantes, chegando ao centro do poder, começando no final da década de 90. Em 99, Chávez já chega ao governo nacional na Venezuela. Então, a partir daí, há uma reversão política importante na América Latina. Então, essa investida hoje é uma investida junta com a oligarquia interna e a oligarquia de fora, a oligarquia internacional, é no sentido de fechar esse espaço institucional que a esquerda alcançou na América Latina e liquidar politicamente com as esquerdas, forças progressistas, esquerda, as forças democráticas mais consequentes, etc. Inclusive, isso é um objetivo também, criminalizando seus líderes principais. Não é o caso só de Lula, não. O que está acontecendo com a Cristina Kirchner também na Argentina? Criminalização da Cristina. Vai aparecendo como o golpe de 1964, as marcas digitais do imperialismo norte-americano na trama do golpe parlamentar no Brasil. 64 foi a mesma coisa. Com o tempo foi se vendo como os Estados Unidos interveio no golpe de 64. Agora a mesma coisa. Se antes eles usaram o instrumento militar para o golpe, agora eles usaram um instrumento que é o instrumento judicial. Hoje vai ficando claro que a Procuradoria-Geral da República manteve relações com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos há muito tempo, há quase 2 anos atrás, como também setores importantes do Poder Judiciário brasileiro. Eles vieram por aí. Se antes vinham através da via militar, dessa vez exatamente veio pela via judicial, parajudicial, etc. E foram fazendo também esse trabalho. Por isso mesmo que a destituição da presidenta Dilma já estava exatamente num trabalho preparatório nesse sentido. Você sabe que a presidenta Dilma foi espionada, no sentido assim de uma espionagem prioritária por parte dos serviços de inteligência dos Estados Unidos. Criou até um incidente diplomático, que a Dilma não foi lá no encontro que já estava marcado com o presidente Obama, ela não foi exatamente em sinal de protesto. Porque saiu a público que essa situação de desbilhotar tudo que se passava no Brasil, inclusive a Petrobras, muito do que a força-tarefa da Lava Jato conseguiu da Petrobras já veio de lá, porque já havia uma espionagem nesse sentido também. Portanto, eu queria situar essas questões também como objetivo deles, e na trama golpista a participação também de fora. E aí a gente começa a ver o dedo dos Estados Unidos. E se vocês forem ver, vamos ver o caso da América Latina. Historicamente, se a gente coloca a década de 60, 70, foi golpe militar em todo o continente. Então é uma estratégia imperialista continental. A década de 60 e 70 foi golpe militar para todo
outro lado, não foi só no Brasil, começou lá no Chile. Como também, a partir da década de 90, é neoliberalismo como imposição neoliberal em toda a América Latina, não foi só em um país. Aí vem através do consenso de Oslo que impôs aquele tipo de regras. Então você vê que é um trabalho imperial continental. Como também agora essas tentativas, numa contraofensiva deles, de tirar e ir para cima desses governos democráticos, de esquerda, progressivos, que se estabeleceu na América Latina. Então são esses aspectos assim que eu queria salientar para vocês. Como assim, pontos que nós consideramos nodais dessa realidade pós-golpe. Eu entro agora na questão que seria importante nós fazermos, pelo menos, o registro. O período dos 13 anos de governo Lula e Dilma são governos de transformações importantes, vitórias, reveses, e que a gente tem que tirar lições. Imaginem no Brasil 4 vitórias presidenciais sucessivas. Isso nunca aconteceu também no Brasil. Eu digo para vocês sinceramente, quando Lula assumiu a presidência da República, eu disse, isso vai levar no máximo um mandato, e olhe lá. Para mim foi uma grande surpresa ter se conseguido 4 vitórias sucessivas. A reeleição de Lula, elege sua sucessora, etc, etc. Mas veio, no 4º mandato, que não chegou nem à metade, o desmoronamento. É importante a gente dizer que desses 13 anos, quando Lula chegou, a herança que ele recebeu foi pesadíssima. Só para citar, só para lembrá-los, que o Brasil, quando Lula recebeu, o Brasil quebrou por 3 vezes. Ficou dependente do aval do FMI. Não sei se vocês estão lembrados. É tanto que o Lula teve que fazer uma carta aos brasileiros se comprometendo em cumprir os contratos. Depois é que se livrou do FMI. Portanto, foi um legado difícil. Um país, portanto, insolvente, e mais de uma vez. Então não foi qualquer coisa. O ciclo aberto por Lula, ele lança a base de um projeto nacional de desenvolvimento com inclusão social. Essa é a característica, se a gente quer sintetizar. Um projeto de desenvolvimento nacional, apesar de não ter uma estratégia muito definida, muito explicitada, com inclusão social, porque os desenvolvimentos no Brasil, o Brasil é um país que se desenvolveu rapidamente. Você pega da década de 30 para cá, com a Revolução de 30 e sobretudo da década de 50, é dos países que mais se desenvolveu no mundo ocidental. Mas esses desenvolvimentos, evidentemente, não foi um desenvolvimento com inclusão social, com profunda inclusão social. Então, no caso do modelo iniciado por Lula, entra exatamente com certa força a inclusão social e a integração regional, porque também o Brasil sempre estava de costa para os vizinhos. Então, esses aspectos do modelo de desenvolvimento com inclusão social e integração regional, integração com o vizinho, é uma característica desse modelo, que foi exatamente um passo importante. Nós temos que registrar isso. A nossa responsabilidade é grande, porque o PCdoB participou desse governo. Nós não estamos querendo aqui dizer o seguinte, a culpa toda foi do PT, a culpa principal é deles, evidentemente, dos erros, dos problemas que houve, mas nós participamos. O PCdoB não é desse que, aliado, participando, não, agora é tudo com eles, a responsabilidade é deles, etc. E nós fizemos um bocado de demarcação e crítica também. Por exemplo, desde o início que o PCdoB levantava o seguinte, que era um governo de certa dualidade e tinha um projeto econômico híbrido. Isso a gente dizia o tempo todo, e sempre procuramos, pelo menos, demarcar, lutar dentro dessa questão aí. De todo jeito, foram 13 anos de transformações significativas. O Brasil saiu do mapa da fome da ONU. Isso era importante para... Está voltando, viu? Ele saiu do mapa da fome da ONU e está voltando. E agora, companheiros,
É importante a gente citar também que foi criado 20 milhões de empregos de 2003 a 2012. O salário mínimo teve um aumento real de mais de 70%. Uma ascensão social, portanto, significativa, uma mobilidade social significativa, e se conseguiu construir uma reserva internacional de quase 400 bilhões de dólares, que deu uma certa estabilidade no quadro mundial atual para o Brasil. Aliás, está ajudando até esse governo, que praticamente eles estão numa dificuldade muito grande de retomar o crescimento. Mas essa reserva foi criada nesse período, uma reserva de 378 bilhões de dólares. E para completar, uma inserção soberana no sistema internacional. Esse é outro aspecto desses 13 anos. O Brasil nunca teve uma inserção tão soberana no contexto internacional, no sistema internacional, como nesse período. Assumiu um papel protagonista na América Latina e mundial. O Brasil passou a ter um outro status no âmbito internacional. Por isso, o papel que Lula tem aí fora, o prestígio, etc., a integração regional, a concretização da parceria estratégica com os BRICS, que é exatamente um bloco geopolítico importante que abre caminho para uma nova ordem mundial, que o Brasil teve um papel também destacado e participa dos BRICS. Agora é que eles estão dando um papel secundário para os BRICS. E quem liquidou com a ALCA, que era uma proposta dos Estados Unidos, um mercado comum que praticamente os Estados Unidos dominaria de ponta a ponta, foi exatamente nesse período do governo Lula. Ou seja, nós conseguimos detonar a ALCA, e era um projeto estratégico dos Estados Unidos para toda a América Latina e o Caribe. Portanto, eu queria situar essas questões para nos relembrar que houve sim transformações importantes num período histórico pequeno de 13 anos. Agora, tem também causas objetivas que levou a essa situação do desmoronamento do quarto mandato, que não chegou nem à metade. Tem uma questão objetiva que é a crise internacional. A crise financeira, econômica internacional, ela se aprofundou, sobretudo no caso brasileiro, a partir de 2012 e 2013 em diante. Foi o período em que a Dilma pegou, ou seja, é uma situação mais complicada, mais difícil, em que nós tínhamos um boom de commodities, e no período de Dilma, as commodities entram num refluxo muito grande. Isso dificultou também a nossa realidade. E teve causas subjetivas, ou seja, eles nos derrotaram política e ideologicamente. Aí é uma crise de hegemonia da esquerda, há uma luta ideológica com eles que nós perdemos essa. Eu não vou aqui, porque se eu for desenvolver tudo isso, meu tempo se estenderia. Eu estou situando questões que nós consideramos importantes. Se nós tivermos tempo por debate, evidentemente que a gente poderia aproveitar muito bem. O que eu quero dizer para vocês é que a análise, a causa desse desmoronamento, por que o golpe foi dado, por que o impeachment prevaleceu, essas são questões que a gente leva tempo para desvendar. E em cima dos acontecimentos entra muito o aspecto emocional. É a mesma coisa, fazendo uma analogia que é muito diferente, a dimensão é outra, etc., da União Soviética. Ou seja, por que a União Soviética desmoronou? Depois de 73 anos de grandes acontecimentos. Uma potência rivalizando com os Estados Unidos. Até hoje se discute as causas. No caso brasileiro, no caso dos 13 anos em que a esquerda teve no centro do poder, é evidente que é de dimensão bem menor, mas é importante, isso aí vai levar um certo tempo. Mas eu citaria 2 exemplos marcantes dessa experiência. Quais são esses 2 exemplos marcantes da experiência? Não vou ter tempo nem entrar exatamente para analisar todas as causas de erros. No caso da presidenta Dilma, sim, houve erros políticos e econômicos. Erros até de condução política. Mas eu queria citar 2 exemplos marcantes. Primeiro, ilusão com referência à neutralidade da burocracia do Estado brasileiro. Pensar que a burocracia do Estado brasileiro, o aparato do Estado brasileiro é neutro,
Esse foi uma grande ilusão. Não é possível impulsionar profundamente a democracia e o progresso social sob a cobertura de um Estado visceralmente devotado à manutenção da ordem e da dominância neoliberal. Ou seja, a burocracia do Estado não tem essa visão de inclusão social, de desenvolvimento nacional, levando em conta os interesses nacionais. Está olhando é para fora. É uma visão muito daquele que acha que o Brasil não tem condições de se desenvolver de forma própria. É isso que é essa burocracia que está aí. Meritocracia. Vale a meritocracia dele e a política é zero, é nada. Essa é a visão dessa burocracia. Então, isso foi uma das ilusões que eu acho importante. Porque nós não podemos ter esse tipo de ilusão. Aliás, se vocês quiserem entender bem essa situação aqui, eu recomendo o estudo de Gramsci. Gramsci tem exatamente um estudo muito interessante sobre a Itália que parece muito com essa situação nossa. Quem é a burocracia do Estado? Qual é a base social da burocracia do Estado? E isso é importante para que a gente compreenda. Então aqui foi um primeiro grande engano, um primeiro grande erro, uma grande ilusão, porque é a questão do Estado. É o aparato do Estado. E esse aparato do Estado participou do golpe. Participou do golpe. A segunda grande questão entra mais no terreno econômico. Não é possível sustentar por período duradouro a distribuição de renda e inclusão social, que foi a grande marca desse período, na base de um país sem desenvolvimento nacional, tendo como perspectiva convergir para a modernização do desenvolvimento industrial. Sem um desenvolvimento industrial de forma mais permanente, duradoura, como é que a gente vai fazer a inclusão social e distribuir renda? Simplesmente baseado num país de tipo extrativista ou neo-extrativista, baseado só em exportação de commodities, matéria-prima e alimentos. Então essa é uma outra questão. O Brasil se desindustrializou. Não sei se o professor na Câmara vai pegar essa questão, mas é um problema que eu considero capital. Nós não percebemos isso, porque você veja, até o início da década de 90, a indústria participava do PIB em 21% do PIB, mais ou menos. Hoje está a menos de 10%, está em 9% por aí. Então você veja uma desaceleração gigantesca da indústria brasileira. Então essa é uma outra questão. Então eu peguei assim questões nodais no terreno da estrutura do Estado e na questão econômica, como desenvolvimento econômico de um país do porte do Brasil, para exatamente ter progresso social sem a industrialização desse país. Essas são as duas questões nodais, percebeu? Esse é um problema assim que nós vemos assim como grande questão que nós engolimos isso. Engolimos isso. Então, está aqui, portanto, assim, algumas questões. Eu vou agora para outra parte, pessoal, para não me estender muito. E a saída disso tudo agora? Qual é? Para onde nós vamos? Sobretudo pela ótica das forças progressistas, de esquerda, etc. É necessário a superação da crise, a retomada do crescimento e a reconstrução nacional. Isso é a visão que tem o PCdoB, é isso que nós discutimos no Congresso. A saída, aí eu faço, a saída é óbvia, é, antes de tudo, política. Se a pessoa for dizer que a saída é econômica, sim, mas depende de uma decisão política, depende de um poder político. Não existe saída econômica no abstrato. Você pode ter a melhor saída econômica, mas você tem que ter poder para exercer aquela saída. Então a saída é, antes de tudo, política. É o óbvio, mas muita gente se perde nesse óbvio. Por isso, eu acho que
A tarefa imediata e a tarefa a médio e longo prazo é que a gente deve ver em